Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa Doc.com está no ar. Informação com responsabilidade. Hoje teremos a 8ª entrevista da nossa série com prefeituráveis. Dessa vez, vamos receber o deputado estadual Péricles de Oliveira Melo, do PT, que já foi vereador e prefeito em Ponta Grossa e atualmente está em seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. Nas pesquisas mais recentes, o nome dele aparece entre as 3 principais forças quando o assunto é a eleição do ano que vem para prefeito de Ponta Grossa. Já nos destaques da semana, vamos conversar com o secretário municipal de Recursos Humanos, Eliseu Chociai. Ele vai falar sobre o projeto do Executivo que foi barrado na Câmara e que pretendia colocar novas regras para os cargos em comissão. Outro assunto que vamos tratar com o secretário é sobre o corte de comissionados feito na Prefeitura por orientação do Ministério Público. Nessa semana também aconteceu o depoimento do chefe da Guarda Municipal, Edmir José de Paula, na CPI da Segurança Pública instaurada na Câmara Municipal. Não perca também o que acontece na agenda cultural da cidade. Participe do nosso programa enviando um e-mail para programadoccom@gmail.com. Em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. E nos destaques da semana, falamos agora sobre a CPI da Segurança Pública instaurada na Câmara de Ponta Grossa. Dessa vez, os vereadores ouviram o chefe da Guarda Municipal, Edmir José de Paula. Vamos ver o trabalho realizado pela equipe do Vila Velha News sobre o assunto. Destaques da semana. Os vereadores que fazem parte da CPI da Segurança Pública ouviram o comandante da Guarda Municipal. Ele falou sobre as atividades realizadas pelo órgão e a importância que tem para contribuir com o trabalho das polícias. A Guarda Municipal, ela vem atuando numa área que anteriormente ela não atuava nessa área, era mais voltada ao patrimônio. Mas na nossa lei da guarda existe bem serviços e instalações, então é muito amplo essa questão. E hoje nós adotamos o seguinte critério: o maior patrimônio nosso é o munícipe, é a vida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz o nosso patrulhamento nos nossos bairros, nas praças, CMEs, ginásios, a gente já dá uma visualizada também ao redor do que está acontecendo. E toda praça que você passa, algumas praças antigamente não tinha nem como você andar. Hoje já voltou o pessoal a caminhar nas praças, tendo em vista a presença da Guarda Municipal, o patrulhamento também que é feito pela Polícia Militar e o trabalho junto com a Polícia Civil, né? O principal problema apontado pela Autarquia Municipal de Trânsito é a falta de guardas para realizar o trabalho. Só falta a formação, né? Que nós não podemos largá-los na rua, né, sem a formação adequada, né? Então, esses 25. Mas só que nesse trâmite aí dos 7 meses, chamamos 25, já foram uns 15 embora, né? Se aposentaram aí mais ou menos uns 15. Então, nunca vai suprir, né? E quanto seria essa defasagem de pessoal? Bom, hoje, se fosse suprir as necessidades, é um guarda para cada 1.000 habitantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi formada em julho deste ano e já ouviu a Polícia Civil e Federal. Os problemas apontados pelos órgãos de segurança devem ser levados para a Secretaria de Estado. Fica somente no achar que falta, né? Agora nós estamos tendo certeza, porque são as próprias autoridades que estão mencionando isso. Então não deixa de ser o acho que, disse que, para ser efetivamente o que está faltando. Ouviremos hoje a Guarda Municipal. Posteriormente, ouviremos na próxima terça-feira o comandante da Patrulha Escolar, da PM, o Tenente Coronel Saulo, e depois ouviremos o comandante-geral da PM. Na sequência, o Conselho Comunitário de Segurança e, na sequência, também a Secretaria de Planejamento e Secretaria Estadual de Segurança. Tudo isso para dar que objetivar isso que nós propomos no requerimento da CPI, que é o estudo e análise de dados relacionado a efetivo, quadro, características de crimes e a falta, o que está carente a nossa segurança no município de Ponta Grossa. Como pudemos ver na reportagem da equipe do Vila Velha News, a CPI da Segurança Pública instaurada na Câmara Municipal, que tem como presidente o vereador Edilson Fogás, ouviu nesta semana o chefe da Guarda Municipal, Edmir José de Paula. Também foi falar aos vereadores o comandante da Guarda, o Alessandro de Macedo. Os dois relataram uma realidade que muita gente já imaginava
mas que vieram a reforçar para os vereadores. Falta efetivo e falta estrutura para a Guarda Municipal. Ou seja, falta investimento, tanto por parte do governo municipal e principalmente do governo federal, para que a nossa Guarda Municipal possa atuar com maior propriedade, com maior estrutura na segurança da população. Né? Algumas das informações passadas pelos dois, tanto pelo Edmir, que é o chefe da Guarda, quanto pelo comandante da Guarda, Alessandro de Macedo, é de que, no mínimo, a estrutura da Guarda Municipal hoje necessitaria do dobro do efetivo. Hoje são 170 guardas municipais e Ponta Grossa necessitaria no mínimo de 300 a 350 homens aí para fazer esse trabalho. E na maioria deles, Ismael, atuam ainda apenas nos prédios públicos, ou seja, não estão fazendo ronda ostensiva, não estão no combate nas ruas, estão só fazendo o trabalho num lugar fixo e também deixando de percorrer nossas ruas. Uma estrutura aí, digamos assim, precária. Apesar dessa estrutura, a Guarda continua fazendo um bom trabalho, mas necessita de maior investimento. Não dá para fazer nenhuma crítica a qualquer pessoa que seja, sem você considerar a estrutura que essa pessoa tem para desenvolver o seu trabalho. Né? É impossível que você vá exigir, por exemplo, fazendo uma análise assim, meio simplória, né? Que um pedreiro faça uma operação de decoração. Né? Se a pessoa não tem aquela qualificação necessária para atuar, não tem condições mínimas de conhecimento e de estrutura, ela não pode fazer o trabalho necessário a ser feito. E é uma das críticas que se faz à Guarda Municipal, direcionada à questão da qualificação. Como que uma pessoa se torna um guarda municipal, né? Eu acredito que existe aqui em Ponta Grossa um treinamento, existem treinamentos, agora pretendo instalar o paintball e entre outras coisas, né? Mas, para além do número de pessoas, é preciso que esse efetivo esteja bem qualificado. E ainda eu acredito que a Guarda Municipal peca um pouco em relação a isso. Tanto na hora da contratação, quanto até nos níveis de reciclagem. É preciso que tenha mais pessoas? Mas também tem que se investir em qualificação dessas pessoas. Exatamente. Tem guardas hoje que estão à espera, há cerca de 8 meses, foram chamados, passaram no concurso público, mas estão à espera de abrir o curso de formação, que hoje precisa de um convênio com o governo do estado, e esse curso é obrigatório que seja feito na Polícia Militar. Então, o 1º Batalhão Polícia Militar aqui de Ponta Grossa tem essa estrutura, mas ainda está se arrastando o processo dentro do governo do estado. A estimativa é que dentro em breve seja liberado e cerca aí de 60 a 65 guardas que hoje estão no corpo da guarda, mas não têm, por exemplo, autorização para andar armado. Que é uma outra questão que envolve uma polêmica, a guarda pode ou não andar armado, mas com essa qualificação, né, eles podem vir a ocupar e fazer essa guarda armada. A CPI da Segurança Pública já tem aí vários outros depoimentos a serem ouvidos, né, pessoas a serem ouvidas na sequência do trabalho, e vamos aí trazer aos nossos telespectadores o que foi sendo tratado, né? Foi a delegada-chefe aí da 13ª, falou em falta de efetivo, falta de estrutura. O delegado Jonathan Trevisan Júnior da Polícia Federal, na mesma coisa. Questão da Guarda Municipal, também a mesma coisa. Ou seja, não dá para fazer milagre. Ou se investe em segurança, ou não adianta reclamar. Porque sem estrutura, como você disse, eu não tenho o que fazer. Bom, esse foi um dos destaques dessa semana. Fazendo outros registros aqui para o nosso telespectador, o promotor de saúde, né, o Fuad Faraj, entrou com uma ação civil pública em que pede a exoneração do secretário de saúde aqui do município de Ponta Grossa, o Dr. Wilson Bastos. Ele alega que é incompatível a função que o secretário exerce, já que ele também ocupa outras funções dentro da saúde aqui de Ponta Grossa. Trabalha na Santa Casa, em clínica particular, e também aí tem um cargo no governo do estado, na parte de auditoria. Agora, Ismael, vai caber à justiça determinar se acata ou não essa proposição do promotor Fuad Faraj.
A questão dos médicos, ela é bem complicada. Tem médico que faz milagre, que consegue trabalhar 48 horas por dia, né? Eu não acredito, sinceramente, que seja o caso do Dr. Winston, porque, pelo que a gente conhece, ele é uma pessoa muito responsável e eu espero que ele tenha condições de se defender razoavelmente bem desse pedido do Dr. Fuad, que é outra pessoa extremamente bem qualificada, bem intencionada e que luta há muito tempo pela melhoria da saúde da cidade de Ponta Grossa. Para o bem da cidade, espero que a situação se resolva, seja com a saída, a exoneração do Dr. Winston, ou que seja com a sua permanência, mas que isso seja esclarecido para a sociedade, para que o setor da saúde, que tanto precisa de pessoas qualificadas, não venha a perder. Bom, último registro aqui nos nossos destaques da semana, e um registro, diga de passagem, que pode mexer com o tabuleiro das eleições municipais do ano que vem, é o ingresso do reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, João Carlos Gomes, no PSDB. Ele que hoje é filiado ao PDT, né, deixou o PDT e passou a ingressar ao PSDB pelas mãos do prefeito de Ponta Grossa, que é o presidente local aqui municipal do PSDB, e também com o aval do governador Beto Richa, que é o presidente estadual do PSDB. E no evento, né, que aconteceu na última quinta-feira no Palácio do Governo do Estado, também esteve presente, além do João Carlos, além do Beto Richa e do prefeito Pedro Vosgrau, também o deputado estadual Plauto Miró Guimarães, do Democratas. Ou seja, um grupo aí que se forma, né, de situação, tanto aqui na cidade quanto no governo do estado, e o professor João Carlos, reitor aí da universidade, com um bom trabalho à frente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vem a ser como uma opção a candidato a prefeito no ano que vem. Esperar aí as conversas, mas é isso, ou o Plauto, certamente, ou o reitor João Carlos Gomes será o candidato a prefeito desse grupo. Esses foram os destaques desse bloco, e no próximo bloco continuamos com os destaques da semana, falando sobre a derrubada do projeto do Executivo que pretendia regulamentar os cargos comissionados na Prefeitura. Para falar sobre o assunto, vamos receber o secretário municipal de Recursos Humanos, Eliseu Chociai. É um instante só, até já, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o programa doc.com. Está com a gente agora o secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Ponta Grossa, Eliseu Chociai. Boa noite, secretário. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Bom, o secretário Eliseu está aqui para falar com a gente a respeito dos cargos em comissão da Prefeitura de Ponta Grossa. Recentemente, uma orientação, um pedido do Ministério Público implicou em alguns remanejamentos, algumas adequações no regime, né, que orienta os cargos em comissão. Na semana passada, o secretário Eliseu e a secretária Adelângela, né, de Administração e Negócios Jurídicos, estiveram com a promotora, Michele Fontana, levando aí o resultado dessa adequação. Agora, gostaria, Eliseu, que você falasse a respeito de o que se mudou, qual foi exatamente a orientação do Ministério Público em relação aos cargos em comissão na Prefeitura. Cargos comissionados, Eduardo, Ismael, sempre é um assunto polêmico, né? Sempre muito criticado por ser cargos de livre nomeação e exoneração do senhor prefeito, e em alguns casos, que não o nosso, da Prefeitura de Ponta Grossa, um número excessivo de cargos, então sempre gera uma polêmica. E quando nós assumimos a Secretaria de Recursos Humanos, né, nós percebemos que não havia uma regulamentação muito clara desses cargos comissionados, e iniciamos um estudo, né, um projeto para que pudesse ser regulamentado isso e que seria feito em várias etapas, né. Uma delas, que foi constatada pela auditoria do Tribunal de Contas no ano de 2010, com relação aos cargos comissionados, é que verificou-se que alguns cargos, a função confundia-se com serviço de servidor efetivo, servidor concursado. E essa foi uma orientação que eles nos passaram para que a gente corrigisse isso. Então, baseado nisso, o próprio Ministério Público, a promotora a doutora Michele, nos entrou em contato e pediu para que a gente fizesse algo para que resolvesse isso, ficasse muito claro. Existia uma confusão
nos cargos comissionados da prefeitura, nos cargos chamados de assessor administrativo. Então, tinha assessor administrativo do nível 1 ao nível 11, e que mudava o salário, né, deles, e não tinha muito claro, é muito genérico a nomenclatura do cargo. Então nós iniciamos um estudo, junto com a Secretaria de Administração e Negócio Jurídico, a secretária Adelângela, também com o apoio da Controladoria Geral do município, para que a gente fizesse essas adequações que tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público solicitaram, e também a própria administração fizesse, para que ficasse muito claro para cada secretário qual é o nome, a função do cargo e o que deve ser cobrado desse cargo comissionado. Então fizemos esse estudo, levou algum tempo, mas semana retrasada entregamos para a promotora. Nós mudamos a nomenclatura de todos esses cargos. Hoje não existe mais o cargo assessor administrativo, cargo comissionado. Foram adequados para a função que realmente eles exercem, e junto a isso, paralelo a isso, nós fizemos também a descrição das atividades desses cargos. Então hoje existe regulamentado por decreto, porque a lei orgânica do município permite ao prefeito regulamentar por decreto. Então pode mudar a nomenclatura, descrever funções e até mesmo extinguir cargos comissionados, só não pode criar cargos, aí passa pela Câmara. Então é isso que nós fizemos, regulamentamos, descrevemos as atividades e também fizemos um corte. Nesse estudo verificamos que algumas funções de alguns comissionados se equiparavam muito ao trabalho do servidor efetivo. E com isso nós extinguimos e exoneramos servidores, ao todo 25 cargos comissionados. Então entregamos esse estudo para ela está analisando, mas num primeiro momento se deu por satisfeita, porque foi de encontro ao que ela queria. E hoje, Eliseu, quantos cargos, né, em comissão, os cargos de confiança, existem na Prefeitura de Ponta Grossa? Da administração direta e indireta, são 241 cargos em comissão. E aí somam-se mais 25, que são cargos também comissionados, mas de agente político. Seria prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e também presidente de autarquias. Então é 261. Esse índice é em torno de 4,5% do quadro, que é um índice muito baixo se comparar com todas as prefeituras do Paraná, que realmente é muito reduzido. Em alguns casos é exorbitante esse índice, comparando com o número de efetivos. Então, ficou Qual que é a média social, mais ou menos, de outras prefeituras? Varia muito. Né? Tem casos absurdos que a própria Prefeitura de Campo Largo, não sei como está agora, mas eu tive um estudo que me passaram há pouco tempo, tinha 20% do quadro era servidor comissionado. Então varia muito, de 10, 20, mas o nosso caso é uma estrutura muito enxuta. E até quando, seria aceitável? Até quanto percentual seria aceitável? Eu acredito que comissionados, esse percentual, até 5% é o suficiente. Aqui na Prefeitura de Ponta Grossa, esse percentual está em quanto? Hoje é de 4 a 4,5%. Chegava em 5 com essa redução de exclusão de cargos comissionados, ficou em um pouco menos que 4,5%. Quer dizer, é um índice muito baixo e bem aceitável. A própria promotora, o Tribunal de Contas reconhece que é um índice bem aceitável, porque é muito baixo esse índice de cargos comissionados. Sim. Mas são cargos importantes para a administração. Claro, como eu falei no início, são cargos bastante visados por ser de livre nomeação e exoneração, mas são cargos que ajudam muito o desenvolver das atividades da administração. Colocando pessoas capacitadas, pessoas técnicas nesses cargos, ajudam muito a administração a levar adiante seus projetos. Então, são importantes? São, mas era preciso ter uma regulamentação muito clara. Qual é a nomenclatura do meu cargo e quais são as atividades? E aí, claro, o responsável pelos cargos é o prefeito, porque é ele quem nomeia e exonera. Mas o imediato responsável é o secretário. Então, cada secretário recebeu um ofício da nossa secretaria, informando a lei, dizendo, olha, a estrutura é essa, os cargos são esses e as descrições dos cargos estão aí. Então, fiscalize para que esses funcionários exerçam a atividade desses cargos, como está prescrito na lei. Bom, essa questão polêmica, como você bem frisou, ocorre porque muita gente, não estou dizendo que seja o caso, mas muita gente acha que é o cabide de emprego, né, e que geralmente os administradores usam para acomodar o pessoal de campanha, né, que ajudou na campanha, e os aliados políticos. Mas dentro desse índice de 4,5%,
talvez nem dê para acomodar tanta gente. Não há espaço, né? Até porque os cargos exigem uma qualificação técnica. Né? Claro que não é proibido que alguém que é filiado a um partido, a um grupo político, faça parte dos cargos, até porque sendo qualificado não tem crime nenhum, muito pelo contrário. Até porque as alianças que são feitas durante a campanha, geralmente não é só para disputar, é para ajudar a governar. E esses cargos, o nome já diz, são cargos de confiança. Então é natural que o prefeito, que estiver no poder, tragam pessoas suas de confiança, mas acima de tudo capacitadas, que eu acho que é a realidade da Prefeitura de Ponta Grossa hoje. Agora, Eliseu, outra polêmica envolvendo esse assunto é o projeto, né, elaborado pelo Executivo, que estava engavetado ali na Câmara Municipal desde maio de 2010, quando o Executivo apresentou esse projeto, e a gente sabe muito bem, você também, Eliseu, que tem projetos na Câmara que quando quer ele passa em 15 dias. Quando não tem esse interesse, ele fica um ano, até mais de um ano e meio, como foi esse caso. Quase um ano e meio engavetado. O que representa, né, esse projeto? O que gostaria, o Executivo objetivava com esse projeto, que agora a Câmara acabou vetando? Aliás, barrando. Barrando, né? Veja, nós estamos procurando regulamentar tudo, não só os cargos comissionados. Né? O que existia na Secretaria quando assumi, também não é uma crítica que eu estou fazendo, seja aos secretários anteriores, nada disso. Eu constatei um fato. Estava muito desorganizado, precisávamos regulamentar tudo. Então fizemos também esse projeto, regulamentando, não inventando nada, né? A maior parte do projeto já está prevista na Constituição Federal, está prevista na emendas constitucionais, mas queríamos regulamentar. E eu trazia uma mudança importante nessa gestão de servidores comissionados. Se aprovado o projeto, extinguiria o fundo de garantia para esses funcionários comissionados, que, ao meu ver, é totalmente descabido, né? Fundo de garantia para comissionados. Né? Porque é um regime próprio, o servidor comissionado não é nem em regime seletista, nem estatutário. É um regime diferenciado, como se fosse um terceiro regime administrativo. Então, haveria necessidade de uma regulamentação própria, e aprovada essa lei, nós iríamos tirar todo o registro em carteira desses servidores comissionados e com isso não iríamos recolher fundo de garantia. Mas não era esse o objetivo, né? Era regulamentar, deixar também bem claro outros aspectos, né? Até mesmo para publicar essa relação dos servidores comissionados na internet, que a população pudesse acompanhar. Eu fiquei triste até com a declaração do principal opositor ao projeto, que é o vereador Laco, né? Eu vi, pelo menos para a imprensa, ele falou, a lei não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, traz um prejuízo que deixa de ter fundo de garantia, e com isso vai cair a produtividade, porque eles vão trabalhar mesmo. Olha, ao meu ver, isso é um absurdo. São cargos comissionados. Parou de trabalhar, de render, olha, exonera e contrata outro. Né? Então esse argumento é totalmente descabido, não tem nenhum cabimento, não é admissível esse argumento. E é uma pena, a Câmara teve uma grande oportunidade de colaborar com a cidade, com a administração, aprovando esse projeto. Nós não desistimos ainda, né? Então nós já fizemos uma reunião junto com a Secretaria de Administração, Controladoria do município, estamos avaliando quais as medidas iremos tomar. Poderíamos tomar alguma medida administrativa que acabe implantando essas medidas, ou até mesmo no judiciário, talvez entrando com uma ação para que regulamente isso, já que a Câmara Municipal não aprovou. Né? Secretário, o principal motivo dessa medida seria estritamente a desoneração da folha? Não, era regulamentar. Por exemplo, esse projeto trazia vários artigos interessantes. Um deles é que deixaria bem claro que é um regime administrativo, não teria registro em carteira, não teria contrato de trabalho, que a carga horária seria, o servidor comissionado não é obrigado a bater ponto. Então seria fiscalizado pelo secretário da pasta, porque o prefeito não consegue fiscalizar tantos cargos comissionados, e trazia outras medidas que eram importantes para o bom andamento do serviço do servidor cargo comissionado. Então é lamentável, mas o objetivo não era, de forma alguma, apenas acabar com o fundo de garantia, mas também acabar porque, como eu falei anteriormente, é uma coisa descabida. E economizaria aos cofres de R$45 mil mês, que poderia ser aplicado em outros projetos, planos de governo em benefício da população. Bom, Eliseu, quando se trata de mexer em benefícios de servidores, né, essa questão do fundo de garantia, como nós estamos vendo também na Câmara, a questão das gratificações, que já se tornou uma novela na Câmara Municipal e está à espera de um desfecho, né, porque vai alterar no salário, né, de muitos servidores. Questão dos cargos em comissão, a gente sabe que também vários vereadores
trabalharam na campanha do prefeito Voz Grau e têm, sim, indicações de cargos em comissão. Você acredita que pode haver uma atitude de preservar esse direito de pessoas diretamente ligadas aos vereadores? Infelizmente, acho que isso aconteceu e foi levado em consideração, isso, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, para o bem da cidade, da população, da administração. Infelizmente, né? Porque era uma medida que vinha aí a regulamentar e, como você falou, é um tema polêmico, mas que precisa ser mexido, e já que o Ministério Público também fez a orientação, veio esse projeto do Executivo tentando, era uma complementação, né? Mas infelizmente a nossa Câmara não acabou optando por não aprovar, e talvez por isso também que ficou 1 ano e meio engavetado. Poderia então ser para reprovar antes, né? Porque a gente tomaria outras medidas e acabaria implantando de qualquer forma. Inclusive a promotora, a doutora Michele, sabia desse processo, desse projeto que estava lá, estava aguardando também a votação, e também ela pode propor alguma medida também, porque ela também entende que nós estamos corretos em regulamentar isso. Me parece, Eliseu, que isso está prestes a acontecer. Vamos acompanhar aí no desenrolar. Eu creio que sim. O promotor está com muita boa vontade, está em cima disso e está nos ajudando bastante. Porque o que não está correto deve ser corrigido, regulamentado o mais rápido possível. Tá ok, esse foi o secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Ponta Grossa, Eliseu Chociai. Gostaria de agradecer a sua presença, Eliseu, aqui no doc.com. Eu aqui agradeço a oportunidade, o espaço e a todos os ouvintes que estão nos assistindo hoje. Ok, e no próximo bloco damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. E hoje vamos falar com o deputado estadual Péricles de Oliveira Melo. Em 2 minutos, não perca, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o deputado Péricles de Melo, do PT, falando sobre as eleições do ano que vem. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, mais sobre assuntos de interesse da comunidade de Ponta Grossa. Bom, deputado, nesse momento em que se fala muito nas conversas que vão levar a definições de candidaturas lá na frente, para 2012, a Prefeitura de Ponta Grossa, o seu nome é um dos que foi mais lembrado na última pesquisa, né, de opinião feita aqui em Ponta Grossa. Né, e nesse momento, eu escrevendo as matérias para o Jornal da Manhã, recebi muitos questionamentos perguntando, mas o Péricles pode ser candidato? Será que as contas que estão desaprovadas de 2001 e de 2003 não impossibilitam ele de ser candidato? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para o senhor falar a respeito de como está a sua situação e como o senhor vê essa eleição, essa possível participação sua na eleição a prefeito. Veja, não é uma aplicação mecânica o fato de um ex-prefeito ter suas contas rejeitadas e mantidas pela Câmara, que ele não possa ser candidato. Nós temos vários casos de prefeitos que tiveram todas as contas rejeitadas, a Câmara manteve a rejeição, foram candidatos e exercem o mandato de prefeito. O exemplo é o prefeito Palmeira, vários outros do Paraná. Quem define essa questão é a Justiça. Eu tenho uma expectativa que o tribunal, que vai julgar meu último recurso, aprove minhas contas. De qualquer maneira, a decisão do tribunal vai gerar um parecer muito mais favorável do que aquele que a Câmara julgou, que já estava defasado quando a Câmara fez o julgamento. Para vocês terem uma ideia, em 2003, dos 6 itens rejeitados, quando a Câmara julgou o parecer, o tribunal já tinha aceitado 3 defesas de minha parte, em 3 itens. Havia restado 3 itens. E agora, em dezembro do ano passado, entrei com uma vasta documentação e espero sanear esses outros 3 itens. Em 2001 é a mesma coisa. Mas isso são suposições. Eu acho que nós vamos saber isso até o final do ano, começo do ano que vem. Na verdade, Eduardo, a minha preocupação hoje é organizar em Ponta Grossa uma frente popular de centro-esquerda. Eu acho que é uma tradição na cidade, é um campo popular que tem uma força, que tem uma história, que já governou Ponta Grossa várias vezes, esses partidos, alternadamente, e nós fazendo uma aliança entre o PT, o PMDB, o PCdoB, o PDT e mais alguns partidos que hoje compõem a base aliada do governo de Dilma Rousseff, nós temos certeza absoluta que qualquer que seja o candidato será um candidato com força real para disputar as eleições. O PT dispõe de vários quadros, o PMDB também, o PDT, nós temos o PCdoB muito bem organizado. Então todo o meu esforço nesse momento é organizar essa frente. Nós temos tido várias conversas, nós estamos organizando uma chapa bem forte de vereadores do PT,
para eleger 3 ou 4 vereadores. O PCdoB tem uma chapa praticamente organizada, que tem chance também de eleger mais de um vereador. O PMDB já tem 2 vereadores na Câmara hoje, está tendo todo um esforço de renovação dentro do PMDB, na direção do PMDB. E eu acredito que, somado ao PDT, que ofereceu o candidato na última eleição, que o PT apoiou, que foi o senador Osmar Dias, nós teremos formado essa frente e o ano que vem decidiremos quem será o candidato. Estou preocupado também em organizar o plano de governo, em repensar Ponta Grossa, em fazer com nossos companheiros uma avaliação dos erros e acertos da nossa gestão. O novo momento que o Brasil atravessa, o próprio Paraná, que é um momento bem diferente daquela época que eu governei. Um país com crescimento econômico, incorporou mais de 32 milhões de pessoas à classe C, isso tem reflexos profundos na vida das cidades, um país estável, sem inflação, um crescimento a longo prazo. E essa frente é uma frente aliada da presidente, está fazendo grandes avanços, grandes progressos para várias áreas. Então essa discussão do plano de governo é que nós estamos empenhados na organização desse grupo Ponta Grossa. Obviamente, quer dizer, não é tão óbvio isso, é uma sugestão, quem sabe uma opinião, de que apoios mais circunscritos ao Estado sejam um pouco mais fortes em relação a uma candidatura a prefeito de Ponta Grossa. Logicamente, o senhor é do PT, o governo do PT vai completar 9 anos no poder em esfera nacional, né? E há pouco assumiu no Paraná o Beto Richa, do PSDB, o principal antagonista do governo federal, né? Como o senhor analisa essas posições? Por exemplo, qualquer candidato concorrente seu terá, num provável segundo turno, supondo que o senhor seja candidato e chega no segundo turno, provavelmente o candidato ou opositor seu terá o apoio do governador Beto Richa. E, logicamente, o senhor terá o apoio do governo federal e das pessoas que são ligadas aqui ao Estado, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, entre outros, né? Como é que o senhor avalia essa situação? O que pesa mais aí nessa hora? Bom, a minha história política eu acho que é a melhor resposta para essa pergunta, porque eu vivi as contradições de todas as maneiras. Veja bem, quando eu fui candidato em 96, a Ponta Grossa havia elegido 3 deputados, eu a primeira vez, o Plauto a segunda e o Joselito, que era um fenômeno político a primeira vez. O Joselito havia sido deputado com 17 mil votos, o Plauto com 13 mil, 14 mil, eu me elegi com 10 mil votos no Paraná, 7 mil em Ponta Grossa. Eu era oposição ao governo federal, ao governo do Estado, o Joselito tinha visto o PMDB e eu fui candidato com 4 minutos e meio, com uma aliança com o PV, o PSB e o PV, e eu quase ganhei as eleições. Eu fiquei em segundo lugar porque, naquele momento, a proposta que nós apresentamos, a leitura de Ponta Grossa foi correta, a estratégia política, nós perdemos a eleição por muito pouco. Na eleição que eu ganhei, eu disputei a eleição contra o Joselito, que era candidato a um partido que está mais vinculado ao governador do que eu, e muito mais vinculado ao Fernando Henrique Cardoso do que eu. Apesar de não ser um quadro orgânico desses partidos, né, o partido que eu estava na época tinha vínculo com o governo federal e com o governo do Estado. E era oposição aos 2 governos e ganhei as eleições. E, contraditoriamente, a eleição que eu perdi, eu tinha tudo a meu favor. Eu era o prefeito, eu tinha o presidente Lula, governo do Brasil, do meu partido, o Roberto Requião, governador do Estado. E perdi a eleição para o Vosgrau, que pertencia a um partido que era oposição nesse momento ao governo federal e ao governo do Estado. Então, Ponta Grossa tem uma tradição muito rebelde, uma cidade muito complexa. Eu acho que o que vai definir essas eleições não é esse fato. Eu acho que esses fatos são fatos que pesam numa eleição. Eu, por exemplo, acho que o plano de governo da Dilma, ele em si só já dá uma diretriz, um plano de governo completo na cidade. Posso falar bastante sobre isso. Além de que, nessa mediação, da mesma forma que o prefeito eleito, digamos, se eu concorrer à eleição com o Plauto, com o Marcelo, segundo turno, se for eu, se for candidato, um dos prefeitos, se for eleito um partido, terá apoio do governo e será oposição ao governo federal. O outro terá apoio do governo federal e será apoio ao governo do Estado. Eu acho que essas coisas se anulam, porque se, digamos, for o Plauto prefeito, né, da mesma forma que o governo da Dilma vai ter que apoiar uma cidade como Ponta Grossa. Digamos que seja, me eleja prefeito. Eu acho que da mesma forma que o governo da Dilma apoia o governo do PSDB no Paraná, que é oposição, o governo do PSDB tem que apoiar o governo do PT, que é oposição. O governo Dilma tem adicionado vários investimentos além aqui de que o papel de um prefeito não é ser oposição.
Nem o governo do estado, nem o governo federal. Qualquer que seja o partido dele, na sua ação política, ele tem que administrar a cidade. Tem que necessariamente ter uma boa relação com o governante do estado, da União, qualquer que seja o partido desse governante. Então, eu acho que essas coisas não são tão... Não é o que vai definir a eleição, na minha opinião. Né? Pode não definir, mas que vai, como o senhor falou, vai serão forças que lá na frente também podem estar disputando o governo do estado, né? Então, a gente sabe que uma eleição leva a outra. Então, o Beto Richa venceu as últimas eleições, a senadora Gleisi, né? A Gleisi, que hoje é ministra, se elegeu ao Senado, mas nada impede lá na frente os dois estarem disputando o governo do estado, né? O Beto na condição de governador, buscando uma reeleição, e de repente aí a Gleisi, com todo o prestígio que ela adquiriu e por competência, diga-se de passagem, a nível estadual e também nacional, estaria lá na frente. Então, ninguém quer perder uma cidade como Ponta Grossa, para que lá na frente pode vir a decidir. A participação dessas forças, uma cidade de porte médio, sem dúvida, é uma participação muito consistente da Presidenta da República, do Lula. De outro lado, haverá uma participação muito forte do Beto, quem sabe Osmar Dias, da Gleisi. Sem dúvida, as forças políticas vão participar ativamente na disputa de uma cidade como Ponta Grossa, no processo eleitoral. Mas eu acho que qualquer que seja o governante, ele vai trabalhar de uma forma a ter uma relação de respeito mútuo com o governo do estado e o governo federal. Tá certo, deputado. Então, no próximo bloco, a gente volta para falar mais a respeito da questão de plano de governo, de elaboração aí de propostas a serem apresentadas à população durante a eleição de 2012. É um minuto só, não perca. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o deputado Péricles de Mello, do PT, falando sobre as eleições do ano que vem. Bom, deputado, o senhor que já esteve à frente da administração de Ponta Grossa, não conseguiu a reeleição, como o senhor falava no bloco anterior. Agora, se vier a ser candidato, tem projetos que o senhor deixou e que agora pretende retomar? É interessante essa pergunta, a oportunidade de ressaltar algumas questões. Por exemplo, algumas questões que nós deixamos praticamente prontas estão se efetivando agora. Questão do mercado municipal. Foi o nosso governo que nós começamos o processo de negociação com os comerciantes, proprietários do mercado, ação jurídica da desapropriação, e deixamos um projeto pronto. Se eu tivesse sido eleito, esse projeto teria sido implementado já no primeiro ou segundo ano do governo. A questão de 5, 6 anos atrás. Nós deixamos também pronto um projeto para o terminal, com centro, com um shopping popular, no terminal central, está prontinho na prefeitura. Como deixei também pronto o projeto da rodoviária, que era uma reforma, os comerciantes não sairiam da rodoviária, por isso demorou o nosso projeto, a negociação foi longa, que era um projeto muito bonito. E muitas outras coisas que ficaram. Os lagos, não só de Olarias, eu concluí o Lago da Madureira. Lá são 3 lagos, Lago da Universidade, na Ronda, na Vila Vilela. Alguns projetos urbanísticos importantes, o Contorno Leste começou o nosso governo. Então, muitas coisas, o sistema de educação infantil foi nós que implantamos, o governo deu continuidade, outras questões o governo teve uma visão bem diferente. Por exemplo, o Wagner. Se eu tivesse sido reeleito, nós preservaríamos o Wagner como patrimônio histórico, e nós faríamos ali a Universidade Popular de Ponta Grossa, uma proposta de campanha, através de uma reforma preservando o patrimônio. E a Orquestra Sinfônica, que nós deixamos hoje, está muito bem profissionalizada a orquestra. O Teatro Ópera, que eu fui condenado, combatido por todas as forças, hoje o Teatro Ópera é a expressão da nossa correção. A agenda cultural expressiva, diga-se de passagem, deve ser elogiada hoje, está no Teatro Ópera, não tem lugar para você fazer reunião, tem que marcar com antecedência, porque é uma coisa que se encaixa na cidade, adequada às necessidades da cidade, não é uma obra faraônica, não é um elefante branco, que tem custo de manutenção e ninguém vai uma vez por ano. Então veja, o espírito, se eu for prefeito novamente, vai ser o mesmo espírito de participação popular, de saúde da família, de participação do povo, a cidade encontra as pessoas, a cidade entendendo que as maiorias sociais só têm a cidade como universo referencial de suas existências. Agora, o momento para governar é incomparavelmente melhor do que o período que eu fui prefeito de Ponta Grossa. Quando eu fui prefeito,
Eu peguei o final de um ciclo de 8 anos do Henrique Cardoso e do Jaime Lerner. O país tinha dificuldades financeiras, não havia crescimento econômico, a estabilidade estava se consolidando, havia uma inflação maior do que existe hoje. Nós contamos com muito poucos recursos. Hoje é totalmente diferente, é um governo que se afirma já pela terceira vez. Todos os analistas econômicos entendem que o Brasil, em 2015, será a quinta economia do mundo, que o crescimento é permanente, a 4, 4,5%, 5, 5,5%, 6%. Tem o pré-sal, que está em tanto recurso. Durante o governo Lula, 32 milhões de pessoas ascenderam para a classe C. Isso tem reflexo em Ponta Grossa e repercussão na cidade. Os programas do governo, Minha Casa Minha Vida, Ponta Grossa, obteve 5 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Quando eu fui prefeito, não existia programa nenhum de casa popular. Começou o Fernando Henrique Cardoso e eu consegui o Plano Par, 300 e poucas casas ali perto do Guarani. Sim. Consegui o governo de do Requião fazer casas de madeira na Vila Nova e algumas casas com a Par. O momento é outro. O PAC, Ponta Grossa está recebendo recursos para obras viais importantes e vai receber muito mais se uma frente popular governar Ponta Grossa. E Ponta Grossa precisa. O trânsito aumentou, olha, dobrou o número de carros nos últimos 10 anos em Ponta Grossa. Uma série de trânsito. Nós não podemos pensar no distrito industrial na região norte, que eu defendo essa ideia, se não tiver uma rotatória ou uma trincheira ali em frente a Trutcher, então Jardim Los Angeles. Tem terminal do contorno leste, que nós temos uma parte no Santa Mônica, que está bem perto do final. Tem várias obras viárias. Na questão da educação, há um programa nacional que até 2016 toda criança que atingir a idade de 4 anos tem direito a um CMEI. Há um programa do governo federal, um governo do PT que tem essa mesma ideia, terá muitos recursos para a educação, com o Fundeb. E a assistência social, o programa de erradicação da pobreza. Ponta Grossa está de uma pobreza muito grande, que tem um percentual de população muito pobre. Nós temos condições de fazer programas para olhar a renda dessas famílias e a vida dessas famílias, articulado com o governo federal. Na cultura, há uma revolução na cultura no Brasil. O governo federal está criando um Sistema Nacional de Cultura, assim como existe o Sistema Nacional de Educação, existirá o Sistema Nacional de Cultura, com conselhos municipais de cultura, com conferências de cultura, com participação do orçamento federal para o município, o Procultura que está mudando a Lei Rouanet, vários planos, vários programas que o governo federal coloca dinheiro para grupos culturais realizarem ações. No esporte, nós temos em Ponta Grossa o programa Esporte para a Cidade, que a Ana Maria conduz muito bem, que é um programa do governo federal contratando instrutores da população para folclore, para dança gaúcha, axé music, para futebol, para lazer para terceira idade, para artesanato. Então nós temos um rol de questões de turismo, que nós podemos fazer um excepcional plano de governo daquele espírito e, claro, não cometendo também os erros com uma certa inexperiência administrativa na época que nós cometemos, fazendo uma autocrítica do que foi errado. Deputado, justamente em relação a essa autocrítica que eu queria uma opinião do senhor, principalmente em respeito à industrialização quando o senhor foi prefeito. Não sei se as informações estão bem corretas e tal, mas houve uma espécie de um avanço muito grande na industrialização na época do Joselito. E isso ficou meio estagnado até recentemente, quando o prefeito Vosgrau começou novamente a atrair algumas empresas e tal. Não quero dizer que no seu mandato não houve atração de empresas, né? Enfim. Mas eu queria, quem sabe essas informações que o senhor deu, principalmente relativas ao momento econômico que o país vivia, podem ter prejudicado o senhor naquele momento? Mas não tem nenhuma dúvida. E qual seria agora um plano para manter as indústrias aqui em Ponta Grossa e atrair mais? Mas no período que eu fui prefeito, não foi Ponta Grossa que recebeu poucas indústrias. Veja bem, eu fiz viagens internacionais, fui à Alemanha, nós trouxemos uma empresa, a Metalfor, da Argentina, trouxemos algumas empresas importantes, um contrato com a empresa Uber, que depois demorou para ser feito, fizemos economia solidária. Eu pergunto para você, qual cidade do Paraná, no período que fui prefeito, recebeu indústrias? Nenhuma. Porque quando o Juscelino recebeu indústrias, foi o momento do Paraná, que teve um ciclo curto com o Jaime Lerner. Quando eu comecei a governar, esse ciclo tinha encerrado já, porque as grandes montadoras tinham vindo e ele concentrou na região metropolitana. A mesma coisa agora. Agora o Paraná está, por vários motivos, que tem que ser estudados com profundidade, ele está novamente entrando num boom de industrialização. E toda vez que o Paraná tiver um surto industrial, Ponta Grossa, pela localização privilegiada da cidade, a vocação de Ponta Grossa, sem dúvida nenhuma, Ponta Grossa poderá atrair indústrias. Até eu acho que no governo Lerner, um erro que ele cometeu, é que as montadoras todas vieram para Curitiba e região metropolitana. Ponta Grossa muito bem que poderia ter recebido montadora. E agora ela vai receber a Pacar. Eu acho que isso, qualquer prefeito
que tem o mínimo entendimento que é Ponta Grossa, sabe que a vocação principal da cidade é a vocação industrial, uma das principais vocações. Ela tem uma localização privilegiada, ela tem uma universidade tecnológica, é um polo universitário, tem ligação com São Paulo, tem ligação com Curitiba, tem ligação com o Norte, com o Oeste, tem ligação com o Rio Grande do Sul, saindo aqui também para o Palmeira, com a Lapa, a estados das tropas, ao sul do Paraná. Então, tem uma mão de obra qualificada e uma tradição industrial. Ou seja, a possibilidade de Ponta Grossa receber indústria, sempre que haja um surto industrial no Paraná, é muito grande. Porque o que define a vinda de uma indústria internacional é uma atuação conjugada, é o aumento econômico nacional, o aumento do Estado, e em terceiro, a disposição do município de receber uma indústria. Bom, deputado, o senhor governou Ponta Grossa, o prefeito Pedro Vosgrau, que venceu o senhor na eleição, né, e também agora está no segundo mandato, está aí deixando também uma série de ações na cidade. Gostaria de saber uma opinião sua a respeito desses 2 mandatos e meio aí do prefeito Vosgrau à frente da prefeitura de Ponta Grossa, e se o apoio que ele vier a dar a um candidato, logicamente ele vai querer apoiar um candidato para fazer o sucessor, se será importante o apoio do prefeito Vosgrau. Eu acho que o apoio do prefeito tem aspectos positivos que vão, que surgem dos aspectos positivos do seu governo, e também tem aspectos negativos, aliados aos aspectos negativos do seu governo. Eu acho que o governo tem coisas boas, eu acho que o polo de confecções pode não ter sido aquilo que foi prometido, mas há um esforço do governo, qualificação profissional. Hoje o Parque Tecnológico está tendo uma certa continuidade, que nós já propusemos no nosso governo. Eu acho que questões que está tomando, algumas questões que o governo fez, o mercado da família é uma questão importante. Sem dúvida nenhuma, houve um conjunto de obras viárias que Ponta Grossa precisava, a conclusão do contorno leste, ligação interbairros. Ou seja, há coisas boas do governo, como há coisas complicadas. O Pedro Vosgrau se elegeu, a principal crítica que ele fazia era a questão de saúde. Nós temos um governo bom na saúde. Para você ter uma ideia, nós implantamos Saúde da Família em Ponta Grossa. Era uma das únicas cidades de porte médio que não dispõe de programas. Implantamos 22 equipes. E nosso plano de Saúde da Família, o médico trabalhava 8 horas com visitas domiciliares. Nós tínhamos a cada 2 postos um farmacêutico. Nós tínhamos odontologia no Saúde da Família. Nós tínhamos programas de prevenção de saúde. Era outra lógica. É uma lógica muito mais ampla do que a lógica do atual governo. O governo estadual, o governo municipal, apesar de ter recebido o hospital do governador Requião, que é um hospital estadual, nós sabemos que a saúde de atendimento está muito ruim, atendimento básico, a população critica. A relação da prefeitura com os funcionários públicos é uma relação de arroxo permanente, é diferente da nossa relação, tanto que um dos principais leitores nossos hoje é o funcionário público. Algumas obras que eu acho que tinha que ter prioridade, o governo não tiveram, como no caso do Lago do Larias e outros lagos, são obras que contemplam toda a cidade. Ao mesmo tempo que acho que algumas obras são obras que, se for analisar a relação custo-benefício, são mais elefantes brancos, são obras que têm um alto custo e vão ser usadas uma porcentagem pequena com relação aos custos. Então, acho que são esses 2 aspectos. O lado bom do governo vai trazer votos, trazer apoio para o candidato do governo, o lado ruim vai trazer rejeição. Ou seja, vai ter o ônus e o bônus, né, de ter o apoio. Bom, deputado, mas o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e esperamos aí voltar a conversar mais vezes a respeito do cenário político aí, eleitoral em Ponta Grossa. Eu agradeço a vocês, boa noite a todos os telespectadores. Ok, depois dessa entrevista com o deputado Péricles de Mello, você confere agora os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Neste sábado continua o projeto Folclore em Cores, com a apresentação do grupo de dança ucraniana Zoriá, no Shopping Antártica, a partir do meio-dia. Também dentro do projeto, vários grupos se apresentam no Cine Teatro Ópera, às 8 da noite deste sábado. A entrada é franca. Amanhã também tem show de stand-up comedy, com o grupo Comédia S.A. Humor Mix, às 9 da noite no Cine Ópera. Os ingressos estão sendo vendidos ao preço único de R$10. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos. Já no domingo, acontece o primeiro festival de música com playback sonoro. A intenção é descobrir novos talentos e conhecer e oferecer à população a oportunidade de prestigiar a arte e a cultura expressas na música. Estarão concorrendo intérpretes de Ponta Grossa em várias categorias, segundo a sua idade. O evento acontece a partir das 6 horas da tarde do domingo no Cine Teatro Ópera.
E amanhã a Prime Pub traz a Ponta Grossa o grupo Beatles, a banda cover dos Beatles mais aclamada das Américas. O show está programado para acontecer a partir das 10 da noite e terá aproximadamente 3 horas de duração. Por hoje é só. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. E com os destaques da Agenda Cultural, encerramos o programa Doc.com de hoje. E não se esqueça, você também pode participar do nosso programa. Envie também suas críticas e sugestões. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com estará disponível no site do Jornal da Manhã, no www.jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Confira também diretamente no nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/programa Doccom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem com mais um programa Doc.com. Doc.com, você bem informado. Doc.com. Você bem informado.